Fala galera, quem fala é o Ricardo Rocha, um abraço a todos vocês, uma ótima semana para todos. Vamos falar um pouco agora do Flamengo, né? A bela vitória do Flamengo diante do Cruzeiro, falar também, né, das dificuldades que vem encontrando o Fluminense, né, agora no Z4, né, e fica cada vez mais difícil. Valeu, um abraço a todos. Bom, vamos falar um pouco do Flamengo agora. Do Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo realmente, a cada vez, em cada rodada, fica mais líder dentro da competição. Fez um belo jogo, um bom jogo, um bom jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que poderia ser melhor, né, diante de um Cruzeiro que vem lutando aí para sair dessa zona de rebaixamento, né? O Cruzeiro que vem encontrando muitas dificuldades dentro da competição. A chegada do Rogério, houve alguns problemas, se encantou muito com a chegada do Rogério, mas os problemas eles foram aumentando ao longo das rodadas, né? E agora vamos aguardar, né? Falar desse Cruzeiro, que o Rogério vem testando, colocando jogadores experientes, colocando jogadores jovens também dentro, né? Jogadores que podem ser importantes nessa arrancada do Cruzeiro. O Cruzeiro pegou um time muito difícil, o Flamengo, que é líder da competição, né? E falar um pouco do Flamengo nesse jogo é o seguinte: eu acho que o Flamengo, ele jogou bem. O Flamengo fez um bom jogo, agora precisa matar. O Flamengo fez 1-0, jogando bem, com autoridade, trabalhando bem a bola no seu meio campo. Quando faz 1-0, né, com um belo gol do Gabigol, né, se eu não me engano, 10 jogos seguidos, o Gabigol marca gols, incrível, está num momento espetacular, né, não só o Gabigol, como o Flamengo, 7 vitórias consecutivas. E aí o que é que acontece? Eu acho que o Flamengo, ele para um pouco. O Flamengo tira um pouco o pé do freio. 1-0 é um resultado que não dá para se confiar muito. E aí há um crescimento do Cruzeiro no jogo. Mereceu um empate, um pênalti discutível. Não sei se eu marcaria aquele pênalti. Mas pênalti, o Cruzeiro empata o jogo. Poderia ter feito segundo gol o Cruzeiro, né? E aí o Flamengo começa a reagir. Adianta mais uma vez sua marcação na frente, né? E faz um belo gol numa jogada de fundo, um cruzamento. O Gabigol inteligentemente abre as pernas, a Arrascaeta de primeira faz um belo gol, um gol realmente muito bonito, mas que estava complicado o jogo. Quando o Cruzeiro empatou 1-1, o Flamengo encontrou dificuldades e vai encontrar cada vez mais dentro da competição. Hoje a equipe a ser batida é o Flamengo no Brasileiro, né? 7 jogos, 7 vitórias, fazendo realmente uma campanha espetacular, merecida. Esse primeiro lugar, o Flamengo está bem, né, dentro da competição, mas precisa acelerar um pouco mais. É claro que do outro lado tem uma equipe também como o Cruzeiro, uma equipe forte, que trabalha bem a bola, né, que está num momento difícil, que está em crise, né, porque não vem ganhando jogos, mas se acelerasse um pouco mais, poderia ter feito 2-0, acomodar um pouco mais o resultado. 1-1 por mérito do Cruzeiro, volto a dizer mais uma vez, mas assim, abrir um pouquinho o olho, o Flamengo está bem, mas são resultados que são importantes nessa arrancada, até porque o Palmeiras está colado, são 3 pontos de diferença, né? O Inter também ganhou, o São Paulo ganhou, então essa distância ela ainda existe, mas é bom ter cuidado. Mas parabéns do Flamengo, né? Fez um bom jogo, mostra a força do Flamengo nesse campeonato brasileiro, né? O Flamengo vem num crescente muito grande e quem tem elenco forte é aquilo que eu sempre falo, principalmente em ponto corrido. Você vê, primeiro o Flamengo, segundo o Palmeiras. Por quê? Os 2 melhores elencos do futebol brasileiro. Vai ser campeão, vamos esperar, mas a luta está muito entre os dois, né, pelo elenco que foi formado, né, ao longo desses anos, né, e parabéns do Flamengo. Bela vitória, né, e agora seguir firme, né, tem um jogo difícil agora no meio de semana contra o Inter, em casa, com o apoio da sua torcida. Parabéns ao Flamengo. Bom galera, vamos falar agora um pouco do Fluminense. O Fluminense que se encontra agora no Z4, né, o Fluminense atravessa um momento dificílimo. Mas o maior problema do Fluminense, você analisando a tabela, o Fluminense, além de estar jogando mal, o Fluminense está jogando mal. O Fluminense jogou 2 jogos esse ano com o Goiás, perdeu os 2. O Fluminense perdeu 6 pontos para as equipes que ele está lutando aí embaixo, perdeu os 6 pontos para o Goiás. O Fluminense perdeu do CSA, né? O Fluminense perdeu do Avaí em casa. É um pouco desesperador a situação do Fluminense e tem que abrir o olho sim. Eu acho que se falava muito, sinal de alerta, sinal verde, depois passou para amarelo. Não, está vermelho. Está vermelho e vermelhaço. Até porque o Fluminense precisa melhorar. Porque uma coisa é você perder o jogo jogando razoavelmente bem, você jogando, buscando gol. O Fluminense ontem, no jogo do Goiás, ele veio chutar a primeira bola em gol aos 40 minutos do segundo tempo. Primeira bola em gol.
né? Teve posse de bola, teve, mas sem criatividade ofensiva nenhuma, sem penetração nenhuma. Você vê, jogando com o Nenê e o Ganso, e como eles jogaram ontem, não dá. Nenê não pode ser ponta direita, não pode. O Fluminense estava atacando um pouco do lado esquerdo com o Ione lá pela esquerda, Ione Gonzalez, né, jogador de velocidade, mas não chega. O Fluminense não chega. O Ganso não tem a mínima condições de ser esse segundo homem. Por quê? Porque não tem marcação. Você precisa se marcar, você precisa ter essa velocidade saindo de trás. Ou você adianta um pouco o Ganso, deixa ele definir as jogadas, ou vai encontrar dificuldade. Os dois jogando juntos, como foi escalado ontem, o Fluminense vai sofrer. E muito, e muito. O Nenê praticamente não criou no primeiro tempo, né? O pé direito, o pé esquerdo, jogando de ponta. Não é um jogador que faz muito essa marcação, praticamente foi nulo no primeiro tempo. Claro que ele corre, é um jogador que corre, eu conheço o meu Nenê, se esforça, mas essa não é a função. Esses dois jogadores, eles não podem estar longe do gol. Ou eles se aproximam perto do gol, ou joga um. E o Ganso, de segundo volante, não dá. Não dá pela sua categoria, não é um jogador de marcação. Eu vi em certo momento que a bola estava saindo com velocidade e ele vinha no trote. Esse é o estilo do jogo do Ganso. Então você tem que aproximar ele perto da área adversária. E por trás dele tem uma marcação forte. Agora, sem ter essa marcação, ele como segundo volante, fica difícil, contra-ataque rapidíssimo. Praticamente ele não chegava nesse contra-ataque, porque não é a função dele. Essa não é a função dele. E tem uma coisa, o Fluminense tá chegando um momento que é perigoso, que é o seguinte, quando você toma um gol, né, há uma intranquilidade por parte da equipe do Fluminense enorme. O Fluminense realmente está intranquilo, não tem um poder de reação, está encontrando dificuldades para ir buscar esse gol de empate e deu contra-ataque o Goiás merecidamente, buscando esse contra-ataque, se eu não me engano, foi 64% de bola no primeiro tempo, contra 36%. Mas o Goiás chutou mais em gol, o Goiás era muito mais efetivo. O Fluminense tocava ali no meio campo, na sua defesa, e não era objetivo. Então, o Fluminense precisa abrir o olho, essa escalação agora, totalmente errada. Se você não tiver força e velocidade no seu meio campo, vai encontrar dificuldades. As equipes fortes, Flamengo, grandes equipes, o Fluminense tem jogos dificílimos. Grêmio, Santos, Grêmio, e são 5 jogos desesperador para a sua torcida. Agora tem uma coisa. Mais uma vez, a gente pede muito o apoio da sua torcida. Eu acho que só pedir o apoio da torcida é pouco, tem que ser o apoio de todos. Torcida, dirigentes, jogadores, se unir cada vez mais. O Fluminense tem condições de sair? Tem condições de sair dessa. Agora precisa lutar muito. E essa escalação ser totalmente modificada. Essa escalação ela precisa ser modificada, até porque é uma equipe lenta. Esse negócio de posse de bola é muito pouco. Essa posse de bola ela é muito pouco, tocado para trás, a saída do meio campo muito lenta, então fica difícil você ir buscar o gol. Então o Fluminense não mereceu a vitória, o Goiás mereceu a vitória, fez um ótimo jogo, parabéns ao Goiás, né? Saiu dessa situação. Agora, o preocupante é aquilo que eu falei no início, as equipes que o Fluminense luta para o rebaixamento, perdeu de todas, perdeu do CSA em casa, perdeu do Avaí em casa e perdeu 2 do Goiás, em casa e fora. Então precisa abrir o olho. Os jogos agora são dificílimos. As equipes que estão embaixo começam a crescer um pouco. Você vê, o CSA já saiu dessa situação, dessa confusão, né? Conseguiu, vem jogando bem. O CSA vinha perdendo o jogo, mas jogou bem com o Vasco, jogou bem contra o Fluminense, né? Jogou ontem bem contra o Ceará. Então precisa abrir o olho e o Oswaldo tentar mudar isso. Meio campo, muito lento, a bola não chega e ser um pouco mais objetivo. É esse o alerta que eu digo ao torcedor do Fluminense, à direção do Fluminense, ao seu treinador, né? Se juntem, se unam. É momento difícil? Não é difícil não. É dificílimo, mas só eles que podem mudar tudo isso. Principalmente a direção, junto com o seu treinador, junto com os jogadores. Os jogadores sim podem sair dessa situação. Agora, pedir apoio da torcida, a torcida está indo a campo. A torcida, quando vê um momento de dificuldade, eles acreditam, eles vão a campo. Então, tem que lutar, tem que trabalhar. Eu tenho certeza que a sua torcida vai fazer sua parte. É o que a gente espera. Boa sorte para o Fluminense, a todos, né, a sua torcida, e que compareça, incentive, porque os jogadores realmente vão precisar.